Bom dia, meus queridos alunos do 9º ano, minha turma querida, né, conselheira. Pessoal, preste bem atenção naquela conversa que a gente teve lá na quinta-feira, tá? Façam esses exercícios com bastante dedicação, principalmente esse que eu vou fazer agora, tudo bem? A gente vai corrigir os exercícios que ficaram lá no seu portal positivo na semana passada. E eu peço que você preste bastante atenção, porque esse conteúdo das funções inorgânicas é que eu vou cobrar lá na sua avaliação mensal, tudo bem? Então vamos aqui, a gente vai tirar todas as dúvidas a partir de agora, tá? Então, gente, primeira questão, o suco gástrico contém o ácido produzido por células da parede do estômago, que desempenha um papel fundamental para a eficiência do processo digestório humano. O ânion do ácido produzido no estômago corresponde ao elemento químico pertencente ao grupo 17, lá na sua tabela periódica, tá? O penúltimo grupo. Então você vai lá, tem professor, 18 família, lá no grupo 17, no terceiro período, quem que você vai encontrar? Qual elemento que está lá na tabela periódica? É o cloro, tá? Então aqui a resposta correta é o ácido clorídrico, tudo bem? Viu como é simples? Só você ter o seu material em mão, você consegue responder as questões com bastante clareza, né? Bastante sucesso, tá? Vamos para mais uma? Os compostos capazes de dissociar-se em água, liberando íons, mesmo em pequena porcentagem, o único ânion liberado é o hidróxido OH-. Gente, vamos lá na nomenclatura. Sempre quando eu tenho a liberação de um OH-, eu estou falando de uma base. De um H+, eu estou falando de um ácido, tá? Então aqui ele está liberando a OH-, vai ser uma base. Tudo bem? Marque o item que corresponde ao significado do correto da sigla pH. Então aqui a sigla pH, né, gente, é o quê? É para eu identificar, né, um ácido e uma base. Então aqui eu tenho a escala de pH, que ela varia de 0 a 14. No 7 aqui eu tenho o ponto neutro, tá? Então vamos corrigir aqui, tudo bem? Lá no ponto 7, então de 7 até 0 eu tenho um ácido e de 7 a 14 eu vou ter as bases, tudo bem? Então o que significa a sigla pH? O potencial hidrogeniônico, tá? Então resposta certa, letra A. Para combater a acidez estomacal causada pelo excesso de ácido clorídrico, a gente já viu lá na primeira questão, costuma-se ingerir um antiácido. Das substâncias abaixo encontradas no cotidiano, a mais indicada para combater a acidez é que, gente, refrigerante, Coca-Cola, a gente já viu que Coca-Cola ela é ácida, né? Suco de laranja, gente, suco de laranja também é ácido. Água com limão, pessoal, se você está com o estômago ácido, não tome água com limão, tá? Você vai fazer uso de leite de magnésia, mais conhecido como hidróxido de magnésio, tá? Então, resposta correta, letra D. A soda cáustica NaOH, opa, já matou a charada aqui, né? Pode ser considerada uma base, tá? Então, simples, né? Pela nomenclatura, você já consegue identificar qual substância que a gente está falando, tá? O aumento da população, acompanhado da crescente expansão industrial, vem ocasionando sérios problemas de ordem ambiental. Entre eles, é possível destacar a chuva ácida. Gente, o que tem nesses ambientes, né, que pode provocar a chuva ácida? A presença do ácido sulfúrico. Tudo bem? Observe a tabela de pH de algumas amostras descritas abaixo. Então, eu tenho aqui a chuva ácida, a água da chuva, né? 6,5, então ela ali tá quase neutra, né? Porque o ponto neutro é o 7, tá? O sangue 7,4, então o nosso sangue ele é mais para base do que para ácido. O suco de tomate é ácido, né? O hidróxido de sódio muito básico, tá lá na última porção da nossa tabela. O leite tá quase neutro, né? Perto do 7. O suco de laranja ácido, tá? E a urina 6, né? Então também é ácida, mas bem próximo do 7 ali, então a nossa urina ela é quase neutra, tá? Considerando os valores descritos na tabela, qual a amostra mais básica, gente? Se a escala de pH ela vai de 0 a 14, de 7 a 14 é grau de basicidade, né? Então quem é mais básico aqui é o hidróxido de sódio, letra D de Deus, tudo bem? Vamos para mais uma? Agora eu quero que vocês peguem lá o seu livro, né, sua apostila. Vão lá na página 41 que a gente vai falar sobre ondulatórias, tá? Vamos entender um pouquinho essa imagem aqui, ó. É uma conexão, né? Então aqui a gente tem orbitando o nosso planeta, certo? Várias coisas que a gente vai entender aqui no decorrer do nosso texto. Opa! Em 1957, o primeiro satélite artificial foi lançado ao espaço pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, tá?
Desde então, inúmeros outros satélites passaram a orbitar o nosso planeta. Com isso, usufruímos atualmente de uma grande variedade de dispositivos integrados a uma rede global. Então aqui, ó, cada satélite vai se conectando um com o outro, formando uma rede. Vamos às questões? Como as antenas da Terra conseguem estabelecer uma comunicação entre si, mesmo estando centenas de milhares de quilômetros uma das outras? Só vamos responder essa questão. Os sinais emitidos pelas antenas são ondas que podem se propagar por milhares de quilômetros. Pessoal, são todas as ondas que fazem esse tipo de propagação fora do planeta Terra? Não, gente. É um tipo de onda específica, tá? Que eu vou chamar de ondas eletromagnéticas, tudo bem? Vamos aqui. O sinal transmitido de uma antena para o satélite pode se propagar no vácuo? Gente, se ela está lá e está vindo um sinal aqui pra gente, é sinal que ela pode se propagar, tudo bem? Então sim, qual tipo de onda que está se propagando lá no vácuo? As ondas eletromagnéticas. Mas a gente sabe, gente, que não existe somente as ondas eletromagnéticas, tá? A eletromagnética vai se propagar no vácuo, mas a gente também tem as ondas aqui no planeta, né? Que elas vão se propagar a partir de um meio. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso, tudo bem? Vamos classificar um pouco das ondas, pessoal? O que são ondas, né, professor? Então, sempre quando eu jogo ali uma folhinha, uma pedrinha na água, ela vai provocar o quê, professor? Uma perturbação. Essa perturbação, gente, vai promover o quê, professor? A formação de pulsos. O que são esses pulsos, gente? São esses movimentos verticais que fazem na água. Tá? Vamos ver aqui. Opa, o GIF não funcionou. Então é isso aqui, ó. Essas curvas, esses movimentos eu vou chamar de pulso, tudo bem? Então esses pulsos, né, são chamados de quê, professor? Essas perturbações. Então ondas nada mais, nada menos do que são perturbações que se propagam pelo espaço sem um transporte de matéria, de apenas energia. Então, quer dizer, professor, ondas é toda uma forma de perturbações que ocorrem, né, em um meio. Professor, quais são os tipos de ondas? Vamos classificar elas? As ondas, elas podem ser classificadas de acordo com a sua natureza, de acordo com a direção da oscilação que vai acontecer e de acordo com a direção da propagação. Tudo bem? Vamos entender cada uma aqui. Então, as ondas, de acordo com a sua natureza, tá? Elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. Eletromagnética a gente já viu lá no início, tá? E as ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio para se propagar. Professor, que meios são esses, né, gente? Pode ser o ar, pode ser a água, pode ser também os meios sólidos, tá? Então, quais são esse meio sólido, líquido e gasoso, tá? Então, gente, quando eu falar de uma onda mecânica, vai sempre precisar de um meio de propagação, tá? Preste bem atenção nisso. Um exemplo é o que, professor? O som. O som é uma onda mecânica que ela precisa de um meio de propagação. Então, sempre quando nós falamos, as nossas cordas vocais, né, elas vão provocar uma onda que através do ar, ela vai fazer uma perturbação nesse ar que vai chegar até o seu pavilhão, né, ou seja, a sua orelha, vai passar pelo seu canal auditivo e lá numa estrutura que tem dentro do seu ouvido, vai fazer a conversão dessa onda mecânica em que, professor? E aí você vai conseguir reconhecer esse som, tá tudo bem? Isso é a biofísica que vai explicar para vocês, tá? Já as ondas eletromagnéticas, gente, elas não precisam de um meio de propagação. São as ondas que vão se propagar no vácuo. É como, por exemplo, professor, a luz. A luz é uma onda que ela não precisa de um meio de propagação, né? A luz do Sol, ela vem do Sol até o nosso planeta, né? Viajando por quilômetros e quilômetros de distância. Então, um tipo de onda eletromagnética, tudo bem? Professor, quanto à direção de vibração, que é que a gente viu lá, as ondas podem ser divididas entre transversais e longitudinais. Que são isso, professor? É a direção que a onda vai se propagar, tá? Para entender isso, pessoal, você tem que entender a diferença de direção da vibração, a gente está aqui no ponto vertical, e a direção da propagação é onde a onda vai se propagar, tá? Vamos ver aqui, ó. Quando, gente, a direção, né? A direção da vibração, observem aqui, a direção da vibração, ela é
perpendicular a direção de propagação, ela é perpendicular à direção de vibração, eu digo que ela é uma onda transversal. O que quer dizer isso, professor? Perpendicular é um eixo de 90 graus. Então você percebe que aqui, tá? Essa direção ela é diferente da qual ela vai se propagar. Professor, já as ondas longitudinais, aqui, a vibração é perpendicular à propagação da onda. Exemplo, a onda de uma corda. Quando você faz esse movimento aqui, né, ela vai ter um movimento contrário, tá? Perpendicular. Já as ondas longitudinais, a vibração da fonte é paralela ao deslocamento da onda. Ou seja, professor, ela vai ao quê? Professor, a mesma direção de propagação é a direção de oscilação. Tudo bem? Vamos entender aqui um pouquinho mais, tá? As ondas também podem ser classificadas quanto a direção de propagação. Então a gente teve lá, né, de oscilação, agora a gente vai identificar ela como a propagação, tá? É como ela vai chegar até você, tudo bem? Essas ondas, elas podem ser unidimensionais, que o exemplo aqui é uma corda, né? Você tem aqui uma direção de oscilação, então você faz esse movimento, ela vai apenas de uma única, o quê, professor? De uma única direção. Nós chamamos elas de unidimensionais, tá? Propaga-se em uma única direção como a corda. Professor, já as ondas bidimensionais, elas se propagam em um plano. E quer dizer isso, professor? Na água, tá? Ela vai se propagar somente naquele plano ali, ó, tá? Em dois, né? Então você passa aqui, ó, que provavelmente passou um barco, né? E ela aqui, eu tenho em um único plano a formação dessas ondas. Tudo bem? Já as ondas tridimensionais, gente, elas vão se propagar em todas as direções. É como se fosse a luz. Se eu acendo uma vela aqui, você que está aí na minha frente, você consegue observar. Eu que estou aqui nessa direção consigo observar. Quem está nessa direção também observa. Quem está nessa direção observa. Lá em cima também observa essa luz. Quem está aqui embaixo, obviamente, também vai observar, tá? Então, uma direção tridimensional, ela é mais ampla, tá? As ondas eletromagnéticas, elas são tridimensionais, tudo bem? Professor, elementos e propriedades da onda. Vamos reconhecer, professor, as partes lá das ondas, tudo bem? Então eu tenho aqui uma onda, né? O que é, professor? Um pulso de uma onda, tá? Professor, eu tenho que entender aqui que eu vou bater o olho, vocês prestem bastante atenção que a gente vai fazer exercício sobre isso, tá? Então aqui o ponto mais alto de uma onda eu vou chamar de o que, professor? De crista. E o ponto mais baixo que a onda ela atinge eu vou chamar de vale, tá? Então ponto mais alto, crista, o ponto mais baixo eu vou chamar de vale. Pessoal, entre uma crista e outra, eu tenho o que nós chamamos de comprimento da onda. Ela vai ser representada por uma figura, tá? Que é o lambda, uma figura matemática, tudo bem? Amplitude de onda, professor. Então, entre uma crista e um vale, eu passo aqui na sua direção, no meio delas, tá? Eu faço um corte, eu passo uma linha, tá? E a amplitude é a metade da distância entre uma crista e um vale. Observa aqui, ó. Tá? É a metade da distância. Então eu tenho aqui um vale e a crista. Então a amplitude da onda é a metade. Tudo bem? Vamos ver isso aqui, ó. Então observe aqui, eu tenho o que, professor? Essa região aqui eu vou chamar de quê? A gente viu lá, de crista, né? Professor, e a região mais baixa da onda, como que ela é reconhecida? Como um, né? Classificada como um vale. Tudo bem? Professor, e aqui, entre uma crista e outra, vamos identificar? Eu vou chamar de comprimento, representado ali pelo lambda, tudo bem? Eu passo uma linha reta, professor, no meio aqui do pulso, certo? Dessa onda, eu vou ter o que, professor? A classificação, tá? A medida entre aqui a metade, tá? Dessa formação da crista e do vale, eu passo aqui, eu tenho o que, professor? A minha amplitude, tudo bem? Vamos aqui identificar mais um pouquinho, tá? No quadro a seguir são representadas algumas grandezas físicas referentes à ondulatória, que eu vou chamar de período, representado pela letra T, a frequência, tá? E a velocidade. Vamos definir cada uma delas, tá? O período, gente, é o tempo de uma oscilação completa. Professor, aqui a apostila de vocês, ela traz o inverso, né? Vamos colocar aqui a frequência lá em cima. Professor, o que seria uma frequência? É o número de oscilações no intervalo de tempo.
Professor, o que são as oscilações, né? Que a onda ela vai ter, tudo bem? Então aqui, professor, o número de oscilações no intervalo de tempo, a unidade dela no sistema internacional eu vou chamar de Hertz, tudo bem? Já o período é o tempo de uma oscilação completa que uma onda ela vai fazer, tá? Ela é medida em segundos. Então, tempo é o intervalo de tempo dividido pelo número de oscilações. Professor, para eu achar essa frequência, é o número de oscilações pelo intervalo de tempo, tudo bem? Já a velocidade é a distância percorrida pela onda no intervalo de tempo. A gente vai fazer alguns exercícios na próxima aula para a gente entender isso matematicamente, tá? Então é medido por quê, professor? Pelos metros por segundo. Então eu tenho aqui a sua representação. Velocidade é o quê, professor? Lambda é o quê? É o comprimento, né? Vezes a frequência. Tudo bem? Então, eu tenho aqui a fórmula dela matemática, o nosso tempo já está estourando. Vamos entender um pouquinho aqui o nosso trocando as ideias, organizando as ideias, tudo bem? As ondas, elas podem ser classificadas de acordo com a sua natureza, né, gente? Então, ela pode ser mecânica um exemplo de onda mecânica são as ondas sonoras, né? Então ela pode ser classificada entre mecânica e eletromagnéticas. Tudo bem, professor? Onda mecânica, exemplo, ondas sonoras, eletromagnéticas, nós temos as ondas luminosas, tá? Né? A luz. De acordo com a direção da vibração, ela pode ser classificada, professor, como transversal. Um exemplo são as ondas luminosas, né? São transversais, perpendicular. Tá? E longitudinal, professor, que são as ondas sonoras. Então elas vão de acordo, né, com o eixo de propagação, tá? Na mesma direção. Já pela direção de propagação, ela pode ser unidirecional, bi ou tri, né? Vamos entender? Unidirecional, eu tenho um exemplo de uma corda ou uma mola. Bidimensional, as ondas de um lago, né? Ela vai somente em uma porção ali daquele ambiente, certo? E a tridimensional, professor, nós temos também as ondas sonoras. Tudo bem? Professor, ondas de rádio, né? No caso, por exemplo, quando eu estou falando aqui, todo mundo nessa sala consegue me ouvir, tá? Aqui, professor, eu tenho um exemplo de uma onda da praia que não é considerado uma onda, e isso é episódio para nossa próxima aula, tá? Beijo do gordo e até a próxima aula.